Fala galera, tudo bem? Bom, seguinte, estamos aqui para, de uma forma bem rápida, prática, passar para vocês aí os resultados da nossa pesquisa com relação a esse período de isolamento e o nosso conteúdo digital, nosso conteúdo online, tá? Para quem já conhece a gente há um tempo, a gente sempre tenta trazer esse feedback aí para manter essa relação transparente e essa comunicação direta aí com vocês. Beleza, Fabinho? Então, essa é uma versão resumida. A gente vai deixar o link aqui, o cardzinho aqui para você clicar, caso você queira acessar essa mesma versão, só que de uma forma mais profunda, onde a gente discute os assuntos aí com mais profundidade. Aqui a gente fez uma versão um pouco mais resumida, então a gente vai falar só dos principais pontos aí que surgiram da pesquisa. Certo, Fabinho? Bora, vamos lá. Então, só relembrando aí os principais pontos aí, dados gerais, uma pesquisa 100% anônima, tá? A gente não tem como rastrear os dados de vocês, a não ser que vocês se identifiquem lá na pesquisa nos comentários, coloquem alguma coisa que identifique vocês. Nessa pesquisa a gente teve um recorde de respostas aí, então obrigado a todos que participaram, porque isso traz um índice de confiança da pesquisa e uma margem de erro muito boas. Então, isso reflete bem, entendemos que isso reflete bem a opinião de todos aí. Tempo médio de pesquisa 4 minutos e meio, a gente tinha estimado 5 minutos, a gente viu que todos aí numa média demoraram 4 minutos e meio de permanência lá dentro do aplicativo para responder. E o NPS, que é um indicador global aí, onde vocês pesquisam no Google para saber um pouco mais do detalhamento, mas a gente manteve essa nota de 95 aí, que ela é estável versus a nossa última pesquisa, e isso é muito positivo, porque a gente está vivendo um momento de estresse, todo mundo sofrendo uma pressão psicológica bem forte. Então, para a gente isso é bem positivo. Então, bora lá. Aqui só reflete um pouco do que é a nossa população, de como são os nossos alunos, o perfil dos nossos alunos. Então, a idade reflete bem os nossos alunos de 26 a 45 anos, 75% das pessoas. Nosso público aí é, em grande maioria, feminino, quase 70%, aqui na pesquisa 64%. Tempo de triple, mais de 60% das pessoas aí tem mais de um ano aqui com a gente. E aqui um pouquinho dos horários que treinaram. Então, também o resultado da pesquisa reflete bem o que é o nosso perfil de alunos aí, qual é o perfil de vocês. Aqui já vem a primeira pergunta, onde a gente pergunta se vocês tinham conhecimento da nossa programação online. O objetivo era entender se todo mundo tinha sido impactado ou sido atingido com essa comunicação, sabendo que a gente tem conteúdos e aula online. 100% das pessoas aí têm conhecimento disso. Então, bacana, missão cumprida. Aqui a gente perguntou quais conteúdos você assistiu, se era para ver se a gente tinha alguma divergência aqui versus a frequência de aulas de vocês quando a gente tinha cenário presencial, né? Então, por exemplo, se tivesse um volume muito alto de participação de alunos na aula de core ou de mobilidade, significa que ali estava acontecendo alguma coisa de diferente versus as aulas presenciais. Mas esses percentuais refletem bem aí o cenário de frequência de vocês nas aulas e modalidades que a gente tem presencialmente também. Tá? A única coisa adicional aqui é a questão das lives das aulas, né? E os outros conteúdos de entretenimento, papo de coach e resenha. Mas, no geral, está bem equiparado. Aí a gente vem aqui para as perguntas em si, é onde a gente tem mais coisa aí para a gente poder discutir. Então, perguntou se vocês têm conseguido treinar em casa, como tem sido essa rotina para vocês, que a gente sabe que está muito diferente, todo mundo aí foi muito impactado. E aí, para nossa surpresa, a gente tinha uma sensação, né, Fabio, uma percepção aí de que esse número de pessoas que estão conseguindo treinar em casa era menor, tá? Até porque a gente mais baixa, né? Até porque a gente não está todo dia agora em contato presencial aí com vocês, se comunicando todo dia com vocês. Visual, né? E visual lá na Triple, presencialmente, a gente vê vocês entrando, enfim, as aulas. Aqui não, aqui é um pouco mais complexo de medir isso, mas foi positivo aí, 75% das pessoas estão treinando em casa. A gente tinha uma expectativa mais baixa. Então, isso é bacana. Então, significa que a gente tem que manter e fazer alguns ajustes aí nas nossas aulas para atender essa galera que está treinando em casa, mas a nossa maior preocupação, o nosso maior foco são em vocês que não estão conseguindo treinar, que representam 25%. Aí a gente perguntou, por quais motivos vocês não têm conseguido treinar em casa? E aí a gente vê que 75% das pessoas não se motivam para treinar em casa, Fabinho. Parte delas ali também tem a questão de tempo, né? Mas mesmo as pessoas que responderam que tem a questão de tempo, a gente deixou o campo de observação ali para colocar o motivo. A maioria das pessoas colocaram ali
observações relacionadas à motivação. Fabinho, o que você acha sobre motivação de treinar em casa? Realmente é complexo, né? É uma situação bem diferente do dia a dia normal, né? Então, como o André falou, a gente ficou feliz, né? E foi uma surpresa a gente entender que 75% das pessoas estão treinando, né? E apenas 24% ali não estão treinando. Então, no primeiro momento, a gente achou que seria um cenário bem diferente e a gente até pensou em talvez modificar ali a grade de CrossFit, talvez entendendo que uma aula muito grande não teria adesão, enfim, mas entendemos que tem bastante gente treinando, então a gente vai manter esse formato, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, ali um pouco mais detalhes de tudo isso aí. E como a gente entende aí que essas pessoas que não estão treinando, elas têm uma falta de motivação, então a gente tem que o quê? Tentar trabalhar em cima disso aí, né? Então, como a gente pode trazer mais motivação para essas pessoas? Criando aulas que tenham um tempo mais curto, né? Porque talvez as pessoas se motivem um pouco mais. Uma aula curtinha, vou tentar. E aí acaba entrando no eixo ali, né? Então, aulas de 20 minutos. Então, as aulas de core de mobilidade, a gente ajustou mais ou menos para esse tempo sempre. E a aula o Burn 20, que entrou agora semana passada com o Coach Vini, né? São aulas de 20 minutos com alta intensidade. E o fator, o quê? Deles estarem junto, em tempo real ali, né? Então são 20 minutos, o coach junto, executando junto, e o relógio, você não precisa nem mexer no seu relógio, você pode se guiar completamente em 20 minutos pelo próprio vídeo, né? Então a gente entende que isso aí vai motivar um pouco mais as pessoas, treinos mais curtos e o coach junto ali, como se fosse uma situação de aula, né? Um cenário de aula mesmo. Você nem pensa, só vai, né? O coach direcionando ali, isso funciona bastante, porque uma aula de uma hora Exato. você precisa ter um pouco de 50 minutos ali, você precisa ter um pouco mais de disciplina para se manter ali durante todo o tempo e não estender muito. Então, legal. Aí a gente perguntou aqui, comparando com sua rotina de treino presencial, ou seja, antes do isolamento, como que se comportou sua frequência de treinos, né? Quantos dias por semana você está treinando hoje versus antes? Então, a gente vê aí que ficou meio a meio, 50-50, 50% das pessoas a frequência de treino diminuiu e os outros 50% ou se manteve ou aumentou, né? Por que aumentou? Às vezes tem pessoas que agora têm uma disponibilidade de tempo um pouco maior, então conseguem treinar com mais calma ali ou fazer mais treinos ali por dia, coisa que antes não acontecia antes do isolamento. E aí quando a gente pergunta também de novo por que a frequência de treinos diminuiu, novamente aparecem os mesmos motivos. Então a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, mas desses 50% aí que reduziu a frequência de treino, a grande maioria por questões de motivação, de disciplina, você vê palavras como desânimo e preguiça, distrações ou não gosta de treinar em casa. Tá? A gente vai falar disso já de novo. E aí, então, a gente perguntou, comparando com uma aula de 60 minutos que você fazia antes do isolamento, o seu tempo para treinar hoje é menor, igual ou maior? Né? Porque a gente entendeu, e a nossa rotina mudou também, então a gente entende que a de vocês mudou também, né? As pessoas estão trabalhando em home office, têm filhos, têm família ali, tem questões de infraestrutura, tem a questão de motivação. Então, a gente vê que 80% das pessoas, elas mantiveram o mesmo tempo ou aumentaram o tempo de treino. Né? Então, as pessoas que estão treinando, só 20% das pessoas estão treinando menos tempo, ou seja, tem menos Pensando tempo para treinar. Esse tempo a gente está falando em minutos, né? Exato, 60 minutos, versus uma aula de 60 minutos, né, Fabinho? Exato. E o que isso trouxe de conclusão aí pra gente, Fabinho? A gente entendeu que a grade de aulas diárias, né, que a gente trouxe o mesmo formato que a gente trabalha dentro do box, a gente trouxe para uma realidade virtual ali, online, né? E então, como falei lá no slide anterior, a gente estava pensando em talvez mexer nessa programação diária de CrossFit, só que com esse resultado, entendendo que 80% das pessoas têm o mesmo tempo em minutos ou até mais, então não faz sentido a gente diminuir o tempo dessas aulas. Então a gente consegue colocar mais elementos, uma aula mais ampla, enfim, que replica o mesmo formato lá do nosso box, né? Então a gente continua dando ênfase isso diariamente, né? E mesmo assim são aulas que diminuir um pouco o tempo, né? Uma aula a gente tem 1 hora, então a gente tem um período de explicação, um período de pegar material, enfim. Então, é uma aula que se você for pegar ali, uma aula do dia lá dentro do box, a gente tem uma aula de 1 hora, porém, em movimento, em atividade, a gente tem média de 45 minutos, depende muito da aula. Aulas de 50 minutos em atividade, 10 minutos é o quê? Explicações, pegar material, organização, enfim. Então, aqui a gente tira um pouco desse tempo, né, de organização e explicações,
E então a gente consegue mesmo que uma aula mais longa, mas ela tem uma média aí de 30 a 45 minutos, dependendo do dia, tá? E alguns dias pode ser que isso passe e depende muito de cada um. A gente vai falar mais para frente sobre essa organização de treino. Depende muito de cada um, como absorve, né, o vídeo e como coloca em prática a execução aí do treino, né? Exato. Então, a gente continuou, vamos manter esse formato aí diário com aulas mais longas como no box, porque a pesquisa mostra aí pra gente que a galera está tendo tempo, 80% está tendo tempo para fazer isso aí. Mesmo antes da pesquisa, a gente já começou a comunicar o tempo de duração das aulas, porque a gente viu que isso era um fator importante aí para engajamento das pessoas, elas saberem quanto tempo tem aquela aula, para elas se programar. Então, nos comunicados, a gente já estava colocando o tempo de aula, a gente vai reforçar isso. Tem a nova aula aí que o Fabio já comentou no slide anterior. E também, os coaches vão trabalhar uma orientação no início da aula, ali, durante as aulas, para que você reduza esse tempo quando você está treinando sozinho, ou seja, quando não é uma aula guiada, tipo a do Burn, por exemplo, ou algumas aulas de mobilidade da Laís, que ela faz com você a aula, ela vai te guiando. Quando assim é mais fácil, que você nem pensa, você vai. Quando é uma aula normal, do dia da programação, como a do Fabinho, por exemplo, a aula dura de 40 a 50 minutos ali, em média, só que o tempo de vídeo é 6 minutos. Então, às vezes, a gente para, a gente se perde, isso acontece muito comigo também. Né? Eu me distraio, às vezes, com o celular, eu me distraio, às vezes, na hora de buscar material. Então, no vídeo, os coaches já vão orientar bem no início ali, principalmente o Fabinho na programação diária ali, qual que é o material que você vai precisar, porque você já corre, já separa o material e depois você só foca na aula, foca no vídeo ali, e você consegue otimizar o seu tempo. Certo? Quanto tempo, né? Qual que é o planejamento, né? Essa aula foi planejada para X minutos. Exato. A gente vai usar o material XYZ. Prepara, né? Vai ser logo no começo isso aí. Perfeito. Que aí a gente resolve também um pouco dessa necessidade desses 20% de pessoas que reduziram o tempo, tá? A gente explana bastante sobre esse quadro agora, pessoal, na versão completa aqui da pesquisa, a gente só vai passar aqui de uma forma bem rápida. Então, se quiser acessar, a gente vai deixar o link aqui em cima para vocês acessarem a pesquisa completa. E aí a gente tem um diálogo um pouco mais profundo aqui, eu e o Fabinho, sobre todos esses pontos e sobre as questões anteriores também, tá? Inclusive sobre as questões dos pontos positivos, que a gente não vai focar aqui nesse vídeo, porque realmente o objetivo aqui é a gente discutir as oportunidades. A gente agradece muito o feedback de todos, o carinho de todos, a gente é muito grato mesmo por isso. Tanto que nas perguntas, na pergunta final ali, onde a gente perguntava o que a gente poderia melhorar nesse momento, tinha um campo também do que estava funcionando de legal, que vinha antes, e o que a gente podia melhorar. No que podia melhorar, 44% das respostas foram feedbacks positivos também. Então, nesse momento, a gente vai eliminar, não vai entrar no detalhe, depois no final a gente deixa aqui o quadro para vocês verem, mas vamos nas oportunidades aqui de uma forma bem rápida, Fabinho. Comentários surgiram aí 15% de comentários sobre as lives dos treinos, né? Ampliação de frequência das lives, temas, interação. Então, a gente tem feito aí já lives de temas diversos, a gente já falou de meditação, de alimentação, de empreendedorismo, porque 40% dos nossos alunos aí são empreendedores. Então, empreendedorismo é um tema latente aí que a gente fala também. Então, lives de treinos com uma frequência maior ou aulas com lives ou com interação. A gente já vai trabalhar esse formato, né, Fabinho? A gente está só trabalhando, ajustando a ferramenta aí do Zoom para a gente fazer essa aula via Zoom, com todos os alunos juntos, como se fosse uma aula lá dentro. Ali dá para se comunicar, dá para conversar, né? Exato. Todo mundo se vê, todo mundo se fala, todo mundo se escuta. Exato. O Fabinho então, traz um cenário mais real de uma aula, né? Isso ajuda também a questão da motivação lá. Com certeza. Sobre os conteúdos, a gente desenvolveu conteúdos aí pensando em diversas variáveis, né? A gente está falando de um contexto de isolamento. Se fosse num contexto diferente, muito provavelmente a gente trabalharia conteúdos diferentes. Nesse momento, a gente entende que a gente precisava manter vocês ativos e precisava manter vocês com a cabeça sadia. Então, a gente trabalhou conteúdos de desenvolvimento, a gente trabalhou conteúdos de entretenimento e, obviamente, nosso maior foco foram nas aulas, tá? Então, para vocês terem uma ideia, um conteúdo ele demora, em média, 3 horas aí de desenvolvimento. Você tem a pré-produção, produção, edição e a publicação. Se a gente joga todos os conteúdos que a gente está fazendo hoje, a gente está trabalhando quase 120%, 130% da carga horária de aulas que a gente tinha que a gente tinha antes do isolamento. O que isso significa? Presencial. Exatamente. O que significa? Que a quantidade de conteúdos de aulas que a gente está gerando
é igual ou maior do que as aulas presenciais. Óbvio que é diferente, mas a gente precisa ter ali um indicador para a gente avaliar isso. Então, isso deu liberdade para a gente trazer outros conteúdos para vocês, como os conteúdos de entretenimento e desenvolvimento. Né? Então, tem conteúdo de entretenimento, tem o resenha aí, o Papo de Coach também, às vezes faz alguma coisa de entretenimento, mas o Papo de Coach ele é mais focado em questão de desenvolvimento ou tema de CrossFit. Tem as lives aí, que a gente fez diversas lives, hoje vai subir uma live de alimentação. Então, enfim, tem bastante conteúdo aí para você, basta você escolher de acordo com a sua disponibilidade e o seu interesse ali naquele momento. Sobre os treinos, Fabinho, cara, um breve comentário seu aí sobre a questão de intensidade dos alunos, né? Alguns alunos sinalizando, principalmente os mais experientes ali, que a gente vê na pesquisa, os alunos mais antigos, como que eles podem fazer para gerar mais intensidade no treino, né? Como eles não têm hoje um coach para direcionar eles, definir carga ali mais especificamente, como que eles podem fazer para aumentar a intensidade deles treinando em casa? Acho que primeiro a gente tem que entender que a situação atual, o cenário atual, a gente tem que se preocupar muito mais com o corpo em movimento do que pensar num treino de muitíssima intensidade, né? Mesmo porque para gerar intensidade a gente está limitado, né? Estamos limitados de carga para fazer exercícios com peso, limitados com exercícios ginásticos complexos, que são os exercícios de suspensão, que isso traz uma exaustão muito grande, né? Uma intensidade muito grande. Então a gente está bem limitado em relação a isso. Então os treinos eles têm que ser condizentes com o que a gente tem. Como que eu traria mais intensidade nessa situação atual? Movimentos ginásticos de solo, pouca carga. Então a gente teria que trazer um volume de repetições muito grande, né, para trazer intensidade. Isso acontece em alguns treinos, né? O volume total dos treinos geralmente está maior, né? Justamente para trazer esse fator de intensidade. Mas se eu quisesse trazer muita intensidade, eu teria que trabalhar todos os dias com um volume muito grande de repetições e isso não é interessante, né? Isso a médio prazo aí a gente pode gerar um problema, né? Pensando em lesões, enfim. Então, a gente tem que ajustar e entender que a maior preocupação é estar o corpo em movimento nesse momento, né? E as programações das aulas, elas estão, a gente tentando colocar um formato que seja viável para todos, a gente está pensando em todos, né? Então, você que é mais avançado, que gosta de mais intensidade, que suporta e entende que dá para fazer mais, você pode fazer o quê? Combinar aulas, né? Então, acabou o treino do dia, você pode já emendar num treino de core, por exemplo, né? Então, avalia ali o que é mais interessante. Vou fazer o core antes ou o core depois do treino do dia. Faz um planejamento ali com o que você tem de aulas passadas já, né? A gente tem várias semanas já. Então, vou lá no core lá da primeira semana e vou juntar com esse treino do dia aqui, porque vai combinar, vai ser legal. Tem dúvida? Manda mensagem para mim. Meu privado meu número privado tá aberto para todos vocês, para qualquer dúvida de montagem de treino, de combinação de treino, enfim. Então, é uma forma da gente trazer mais intensidade e a programação está mais adaptada para o geral e para a situação, que, de novo, pensamento mais em corpo em movimento do que, alta intensidade e doideira, né? Nos Sim. treinos. Dá para fazer mais intenso? Dá, mas tem que ter cuidado, enfim. E essas combinações vão ajudar bastante a gente conseguir chegar nesse ponto aí. Tá, então qualquer necessidade de customização, fala com você, né, Fabinho? Se precisar Pode ajustar, mandar, já montar uma várias programação pessoas de mandaram, aulas, né? Ajuste. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo Isso a aí. qualquer momento. Não tá Assim quase que possível, trabalhando, eu vou né? responder e ajudar. Isso Estou aí. fazendo nada em casa. Tô de Vamos boas, lá. né? Tá de boa, estamos quase trabalhando. Ó, pessoal, eu vou só falar sobre mensagens e comunicados. A gente já fez esses ajustes, tá? Quando a gente estava no cenário presencial, a gente tinha uma média de duas mensagens por dia, porque a gente não tinha tanto conteúdo para comunicar para vocês. Nesse cenário de isolamento, a gente teve uma necessidade de falar muito com vocês, comunicar os conteúdos novos, comunicar todo dia que tem aula nova. Então, a frequência de comunicados aumentou. Só que a gente entendeu também que a gente precisa ser mais objetivo para que vocês consigam se engajar, né, ter um volume menor de mensagens ou mensagens mais curtas para que vocês consigam ser mais rápido na visualização desse conteúdo. Então, também antes da pesquisa, a gente já tinha ajustado isso, a gente já estava soltando comunicados ali de forma mais resumida, trabalhando com cores, de identificação de cores ali, a mesma coisa a gente está fazendo no YouTube. Mais detalhes sobre todo o restante, novidades de aulas aí, de novo, acesse a pesquisa aqui completa ou perguntem para a gente. Mas só para finalizar aí, os principais pontos aí que a gente está trabalhando são aulas mais curtas, a gente vai manter a programação de CrossFit, porque a gente viu aí que mais de 70%, 80% das pessoas estão treinando, estão conseguindo treinar, e tem mais tempo ou ao mesmo tempo.
A gente vai trabalhar aulas direcionadas também, para guiar as pessoas aí que estão com problema de motivação, mas depende muito de vocês, então tentem, aproveitem, peguem uma aula curta dessa para você tentar realizar e ver que é possível. Ajustes nos comunicados e talvez alguns ajustes aí nos conteúdos que a gente está sempre buscando melhorias. Ok? Aí a gente deixa aqui a nossa nota, se manteve, como a gente falou para vocês. E aí aqui a gente deixa os comentários finais aí, positivos, que a gente falou que a gente não ia focar, mas estão aqui, todos os comentários positivos de vocês, de feedback. Muito obrigado, certo, Fabinho? Certo. Continuem a atividade aí, se engajem, se organizem. Acho que essa é a palavra, se organizem. Se você não se organiza e deixar, brecha, na brecha eu vou. Não dá certo. Coloca plano A, plano B, plano C. Eu vou treinar plano A. Horário X, não deu certo, eu tenho o plano B, que é naquela brecha lá. Enfim, mas tem que ter uma organização. Tá parado, tá sem engajamento, tá difícil. Começa 2 vezes por semana, passa para 3, vai sentindo, vai entendendo os conteúdos. Essa aula aqui, o Bunny 20, que são 20 minutos só, é uma aula que, entendi que dá. É legal, então vou fazer 2 vezes na semana. E com o tempo você vai abrindo esse leque aí, vai se organizando para pelo menos umas 2 a 3 vezes na semana você se movimentar, né? Então, é uma questão de organização. Eu sei que é difícil treinar em casa, né? Esse lance de ânimo, né? Mas, enfim, se você se der a chance de entender, né, uma aula dessa guiada, de período curto, talvez você entenda que é possível ali você encaixar na semana alguns dias e se organizem. Estejam em movimento e se alimentem bem, né? Da mesma forma que essa disciplina é válida para o seu home office, né? A gente vê que as pessoas têm dificuldade de produtividade no home office por conta disso. Então, se organizem, como o Fábio falou. Gente, obrigado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mantenham essa comunicação com a gente, chamem o WhatsApp da Triplo, os nossos contatos aí, a gente já deixou disponível no WhatsApp, lá também os contatos particulares, então muita gente está conversando com a gente, então aproveite também, sempre canal aberto. Obrigado de verdade por esses feedbacks que vocês trouxeram aí. Valeu, Fabio. Obrigado, até mais.